Bom dia, bora de estudo, falar um pouco da palavra. Não consegui postar esses dias porque eu tava gripada e a voz tava muito com dificuldade de sair, né? Por isso que eu não gravei. Mas vou dar continuidade aí essa semana, tá? Então, hoje eu vou deixar 3 versículos, né? O tema aí do estudo é a ira de Deus, né? Falando sobre a ira de Deus. Será que Deus se ira mesmo? E depois do versículo a gente vai falar sobre isso. Aqui eu vou deixar que está em Romanos 1:18, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E Êxodo 12:29 diz: e aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais, né? Então aqui tá falando, né? Aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos. Em Números 11:1, e aconteceu que, deixando-se o povo, era mal, não, e aconteceu que, queixando-se o povo, reclamando, né? Era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então, todos os 3 versículos, fora que tem muitos outros na palavra, mas muitos mesmo, de muitas histórias, né, que aconteceu, falando sobre... Primeiro eu queria começar o seguinte: a gente escuta, né, muita gente falando assim, que Deus é amor, né? Ah, eu sou pecador, isso não muda, né? Eu sou pecador e Deus é amor. Deus me ama, Deus é amor. Mas as pessoas esquecem que para amar alguém não te tira a ser justo, né? Você ama corrigindo também. A forma de amar é a correção. Se você ama seu filho, você vai ensinar ele que não deve roubar, que deve ir à escola, que não deve fazer isso e aquilo, você vai ensinar. E se tiver que deixar de castigo ou fazer alguma coisa para ele aprender, você vai ter que fazer, né? Isso quando a pessoa ainda tem chance, né? Que muitas das vezes a pessoa morre sem aproveitar a oportunidade. Então, assim, eu queria dizer o seguinte: Deus não é só amor. Deus é justo. Ele não é ruim, né? Deus não faz nada por ruindade, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Mas ele é uma pessoa justa. É uma pessoa que, se ele não coloca justiça na sua vida, você não aprende. Se ele não coloca justiça na minha vida, eu não aprendo. Então, primeiramente, a gente tem que entender quem é Deus. Quem é Deus? Como ele age? Como é o caráter de Deus? Por mais que a gente nunca vai aprender 100% o caráter, o jeito, né? Quem é Deus, você vai ter uma noção, porque a palavra já deixa escrito pra gente. E Deus é maravilhoso. Tudo que ele fizer, tudo que ele permite, tudo que ele faz, é tudo com o propósito da sua salvação. E ele também se cansa, né? Ele tá falando em vários momentos que ele se cansou do pecado do povo, cansou. Porque com certeza o povo já foi avisado várias vezes e continuou fazendo. Então Deus se irou na palavra de Deus na palavra dele, muitas vezes. Então a gente tem que entender o seguinte: Deus é amor, mas a justiça dele vem. Deus mandou as pragas do Egito. Deus que mandou o dilúvio. Não foi o diabo. Deus que mandou as pragas, né? Que teve as 10 pragas. Foi Deus que mandou. Entendeu? Então, assim, dos primogênitos, dos gafanhotos, foi ele. Não foi o diabo. Então, assim, olhando, a gente tem que raciocinar, conhecer a palavra, né? Conhecer quem é Deus. E raciocinando, a gente sabe que se ele tiver que ferir, ele vai ferir. Entendeu? Porque a gente é pecador, mas a gente tem que ser um pecador arrependido, um pecador que muda. Não um pecador que continua do mesmo jeito. Porque quem conhece Jesus tem transformação. Se a pessoa fala que conhece, mas não teve transformação, não conheceu. Então,
A gente tem que entender, a obediência ao Senhor é para o nosso próprio benefício. Tudo que Ele pede é para nós mesmos nos controlar, fazer as coisas que é boa pro outro, né? Tanto que Ele pede para amar o próximo como a nós mesmos. Ele tá pedindo isso para quê? Para Ele, né? Para nós mesmos, para a gente como ser humano, fazer o bem um pro outro aqui. Então tudo que Ele fala ou pede é pro nosso próprio bem, é pro bem do próximo, pro nosso bem. Então, assim, obediência ao Senhor gera bênção. Não adianta querer viver uma vida de qualquer jeito, se justificando que é pecador, que Deus é amor. Não use isso, a graça de Deus, como uma autorização para viver pecando, para viver do seu jeito. Não use a graça de Deus, porque Deus é amor, para você viver do jeito que você quer. Faça o que tem que ser feito. Se posiciona, leia a palavra, se posiciona como cristão, como filho de Deus. Se você quer as bênçãos do Senhor, quer agradar o coração de Deus, transforma a sua mente. Dá o primeiro passo, faça o que tem que ser feito. Não adianta ficar sentado no sofá chorando, choramingando, reclamando se sua parte não está sendo feita. Entendeu? Então, eu ouço isso direto, Deus é amor, eu sou pecador, sim. Infelizmente, o pecado entrou, a gente é pecador, a gente é falho, a gente é fraco. Mas é aí que vem o segredo de você se encher da palavra, do Espírito Santo. O que você não pode fazer, ele faz. Mas se você não der lugar e não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir. Porque a nossa natureza, ela quer pecar. Mas Deus falou que Ele colocou o homem para dominar sobre todas as coisas. Você tem que ter domínio. Se o seu ponto fraco é a mentira, você tem que ter domínio sobre a mentira. A mentira não pode te dominar, não pode ser ao contrário. E um cristão cheio da presença de Deus consegue fazer isso. Viver agradando ao Senhor. Então não use pretextos de Deus é amor, Deus morreu por mim. Ele foi a maior prova de amor. Jesus foi a maior prova de amor que já existiu. Isso sem comentários, você não tem nem o que falar. Lógico. E por ele ter feito isso, faz jus ao sacrifício que ele fez por você, então. Não adianta achar que Deus vai fazer tudo e você não tem que fazer nada. Você tem sua parte na caminhada. E se viver desobedecendo ao Senhor, viver fingindo que não está ouvindo o que Ele está falando, quantas vezes Ele já usou alguém para poder te alertar e te dar uma direção? E você não ouviu, você não fez. A palavra já é uma direção, você não obedece. Quantas vezes Ele já está lutando pela sua vida e na hora que vem as coisas ruins, na hora que vem a dificuldade, ou Ele permite vir, ou Ele fere, aí a gente reclama. Entendeu? Mas quantas vezes Ele já tem avisado, tem te direcionado por amor, sua vida, a minha. Ele direciona e a gente não escuta. A oração, quantas vezes a gente vai orar só pedindo? A gente ora pedindo. A gente só ora pedindo. Não é errado orar e pedir a Deus alguma coisa. Só que o problema é quando a gente começa a fazer só isso. A gente não tem entendimento nem para orar. A gente quer orar pedindo, mas a gente não cala a boca para ouvir Deus. Porque a oração, o ser humano quer que a oração seja uma maneira de pedir, conseguir algo de Deus através da oração. Só que a gente esquece que também é uma maneira de Deus conseguir algo de nós na oração. Então, muitas vezes a gente tem que se calar um pouco, ser mais sensível, mais humilde, até para orar, e deixar Deus falar. Porque várias vezes a gente só quer pedir e falar, mas a gente não quer deixar Ele falar. E não buscar Ele, só quando precisa, né? Porque se uma pessoa só me procura só quando precisa, eu vou ficar muito chateada. E a mesma coisa Deus vem e fala lá vem, aproxima de mim só quando precisa. Quando o bicho tá pegando, aproxima de mim. Mas quando tá tudo bem, não. Então, tipo assim, Ele fica chateado também com isso. Porque nós somos interesseiros. A gente só quer buscar Ele, conversar com Ele, ter um momento de oração só para pedir. E a oração é para ouvir o que Ele quer de nós também. É para calar um pouco a boca, ser mais humilde, ouvir e obedecer. Sabe? Então é isso aí. Queria deixar essa palavra aí hoje, né? Essa semana Deus tem falado muito comigo sobre isso. Tudo que eu falei aqui. E eu queria, né, passar no estudo aí para contribuir, né? Para a caminhada dos irmãos também. Caminhada de quem quer buscar ao Senhor, né? Como eu também quero.
e quero aprender todo dia. Então, se tá falando da palavra crescimento, eu acho que a gente tem que ouvir, né? E esse motivo de eu estar gravando os áudios também é uma forma de ouvir a Deus, né? Eu tenho ouvido Ele fazendo isso. Então, que Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua mente. E rasga o véu, irmão. Rasga o véu, sabe? Dá o seu tudo. Se você não deu o seu tudo, se você não fez tudo que você podia ainda, você não pode exigir nada de Deus. Entendeu? Faz, pagar pra ver mesmo, ter outro tipo de pensamento, outro tipo de atitude. Se a gente não tiver isso, a gente não vai poder falar que tentou de tudo, né? Questão é salvação, é sua eternidade, não é? A gente não tá falando aqui de um passeio, de um ida ali, não. A gente tá falando da sua eternidade. Quando a gente prega a palavra, a gente tá tentando disseminar a palavra, a gente tá tentando fazer o outro também a buscar a salvação, que é o mais importante. A salvação, ela é importante, ela é onde você passa a sua eternidade. Essa vida aqui é curta demais pra você ficar pensando aí, ficar se pegando só aqui, entendeu? Pensa no depois, da sua família, da sua salvação, da salvação da sua família. Você quer ver seus parentes perecendo sem salvação? Então pensa aí, né? Deus abençoe seu dia. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.